Na aula de hoje você vai aprender um layout para você divulgar o seu produto ou serviço aqui no Photoshop. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e no vídeo de hoje vamos fazer aqui um layout simplificado, mas que tem um resultado profissional para você que quer divulgar o seu produto ou serviço na internet. Vamos iniciar já no Photoshop, criando o nosso novo documento. Então para isso vamos utilizar o menu Arquivo, vamos vir aqui na opção de Novo e você vai colocar essa configuração aqui que eu deixei a minha pré-definição salva. Então você vai colocar aqui unidade de medida em pixel, você coloca aqui, largura e altura 1080 por 1080, resolução 300 dpi e depois você pode configurar aqui com relação a esse documento principal com um fundo branco ou preto ou da cor que você quiser aqui, inclusive transparente. Depois você vem aqui e clica em criar. O meu não vou criar porque eu já fiz aqui e salvei o meu novo documento. Para você salvar, desbloqueia o cadeadozinho aqui na parte da camada na direita, vem aqui no menu arquivo e vem na opção salvar. E vai abrir um diretório no seu computador para você salvar. E não se esquece, coloca um nome bem chamativo aí para você não perder esse arquivo e coloca no local seguro. Depois de fazer isso, vamos configurar as nossas guias. Indo no menu visualizar, guias, novo layout de guias. Aqui eu vou utilizar essa configuração simples que eu utilizo na maioria dos vídeos aqui no canal. Então você pode colocar aí colunas e linhas na unidade 2. Margem entre 30 e 50 pixels vai se adequar muito bem para esse layout. Depois você vem aqui e clica em criar. Caso você queira uma tonalidade de cor dessas guias personalizada, basta você vir aqui, selecionar uma cor do Photoshop ou vir aqui em personalizar, que vai abrir um painel específico para você colocar a cor. Vou clicar em OK para confirmar e os nossos materiais vão estar disponíveis no nosso canal do Telegram e no WhatsApp, onde você pode estar entrando e estar baixando esses materiais a partir do link na descrição do vídeo. Depois de fazer isso, vamos já pegar aqui os nossos materiais. Eu vou estar utilizando aqui a nossa biblioteca, né, que eu criei aqui para a aula de hoje. Então tá aqui o meu material, design e temos aqui ícones 3D. O de vocês, você vai pegar aí uma pasta e vai arrastar normalmente para o seu Photoshop, vai funcionar da mesma forma. Então eu vou vir aqui e arrastar essa imagem. Depois de arrastar, se você utilizar esse mesmo método que eu aqui, você vai observar que essa camada vai vir rasterizada. Então você clica com o botão direito, converte em objeto inteligente, Ctrl T, você vai reduzir o zoom desse projeto para a gente ver todo ele. Você segura o Ctrl e o espaço e vai reduzir aqui, clicando e arrastando para a esquerda. Depois com o Alt pressionado você arrasta e se adequa aqui, esse tamanho desse ícone para ficar interessante no nosso projeto. O segundo elemento 3D eu não vou adicionar agora porque eu vou posicionar aqui primeiro esse e vou estruturar no modo geral conjunto aqui das informações junto com esse elemento 3D. Eu não vou estar adicionando o outro para não perder aqui o foco na informação no modo geral e na estrutura para vocês entenderem bem. Depois de fazer isso, adicionou o ícone dessa forma, vamos vir aqui na camada 0 e vamos vir na opção de ajustes, cor sólida. E na tonalidade de preto que ele adiciona por padrão, vamos colocar esse roxo. Vou escurecer um pouco, ou talvez eu possa vir aqui nesse código hexadecimal, selecionar, clico com o botão direito, venho em copiar. E aqui eu vou reduzir esse roxo um pouquinho para baixo. Exatamente dessa forma. Depois clico em OK. Vou retirar essa camada 0. Na parte superior, acima desse sólido, vou criar uma camada. Letra B, ferramenta de pincel, Alt pressionado, botão direito do mouse pressionado junto, clique e arrasta para a direita e você vai aumentar o pincel. Para cima e para baixo você configura a suavidade desse pincel. Então você pode fazer isso aqui, tá vendo? Se você não estiver utilizando a placa de vídeo, provavelmente vai aparecer apenas essas informações na parte central do seu pincel. Vou deixar mais ou menos assim, com esse tamanho. Posso aumentar um pouquinho mais. Agora aqui no painel de cor, eu vou clicar. Vou pressionar agora Ctrl V ou posso clicar com o botão direito e vem na opção de colar, que ele vai colar aquele código hexadecimal que a gente copiou. Clico em OK, já vai ser aplicado ao pincel essa cor. E aqui eu vou
fazer esses toques aqui para fazer um leve degradê na parte central do nosso projeto. Depois de fazer isso, vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar um grupo, Ctrl G, e vou colocar BG. Depois de fazer isso, eu vou estar estruturando aqui uma base atrás desse ícone para que ele se torne aqui uma estrutura realmente fixa para a gente adicionar as informações na esquerda, né? Para ele ter uma referência de base de onde ele vem, mais ou menos, digamos assim. Então, para isso, você vai abrir aqui esse grupo que acabamos de criar. Vem acima dessa camada que eu vou renomear, inclusive, com o nome brilho, para a gente se organizar aqui. Nas formas, você clica e segura se tiver com a ferramenta de seleção retangular ativa. Você vai selecionar a ferramenta de elipse. Clica e arrasta com o Shift pressionado para que ele faça uma elipse perfeita. Depois de fazer isso, na configuração do painel de propriedades, você vai retirar o traçado e o preenchimento. Você vai colocar branco. Ou, se você quiser, você pode utilizar a mesma tonalidade do branco do ícone. Então, você vem aqui e vai estar selecionando esse branco aqui, que é um branco, mas não tão forte. Ele vai pegar ali mais ou menos o cinza. Então você clica em OK e vai mudar essa estrutura. Mas nesse caso, provavelmente não vai funcionar muito bem. Eu vou arrastar só um pouquinho aqui na parte superior, para ficar um pouquinho mais claro. Pronto, depois de fazer isso, vamos fazer o seguinte agora. Vamos arrastar esse ícone um pouquinho para baixo e vamos aumentar ele. Exatamente dessa forma. Essa elipse eu vou colocar na parte de trás. Isso para ter essa referência aqui. Posso colocar até um pouquinho mais embaixo. Só diminuir, colocar aqui, ó. Mais ou menos assim. Vou selecionar o de cima e vou aumentar aqui, ó. Colocar um pouquinho para cima. Isso. E essa aqui é a estrutura principal do nosso projeto. Uma estrutura simples, onde vai se adequar aqui com relação às nossas informações na parte esquerda. Vou criar aqui um grupo com o nome ícone 3D. Se você quiser, pode renomear essa camada aqui tudo em maiúsculo para facilitar depois uma próxima edição, caso você precise desse layout, tá bom? Então vai ficar dessa forma que eu vou colocar aqui. E vamos partir para nossas informações. Vou colocar aqui algo que explique de uma forma aí sobre atendimento ao cliente. Caso você precise estar abordando outro tema, eu vou estar deixando aí outros ícones 3D para vocês estarem abordando aí outros assuntos. Então vem aqui com a ferramenta de texto, clica, ele vai aparecer esse nome aqui, ó, Lorem Ipsum, que é o texto exemplo do Photoshop que ele adiciona. Aqui eu vou editar esse nome. Primeiro, eu preciso de uma frase que meio que chama atenção. E dentre essas palavras dessa frase, eu preciso destacar uma. Inclusive, eu preciso estar utilizando uma cor. E como o nosso ícone ele tem a tonalidade branca, roxa e laranja, nós já utilizamos aqui o roxo e o branco, vamos utilizar o laranja para fazer esse destaque. Então preste bastante atenção para não perder esses detalhes. Vamos fazer o seguinte, vou colocar o nome rápido ou rápida aqui. Eu já pensei aqui mais ou menos numa frase, por isso que eu estou colocando dessa forma. Isso. Vou deixar desse tamanho mesmo. Ctrl J, vou pegar essa cópia e vou colocar na parte superior, Ctrl T e vou diminuir. E aqui eu vou dar início à minha frase. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar o nome Responda seus clientes de forma... Aí já tem o rápida na parte de baixo. Aqui eu já vou pegar no painel de fontes, né, de caracteres, e vou estar colocando regular. Ou talvez eu deixe em médio mesmo. Isso. E vou colocar essa frase um pouquinho mais embaixo para ele fazer parte do mesmo bloco de informação. Depois de fazer isso, vou selecionar o de baixo com o Shift e a frase completa seria o seguinte: responda seus clientes de forma rápida e segura. Então está faltando aqui um E. Pronto. Depois de fazer isso, vou duplicar, vou colocar na parte de baixo e vou colocar o nome seguro, ou segura, né? Pronto. Depois de fazer isso,
percebemos que o nosso ícone está atrapalhando do modo geral aqui a estrutura dessa frase. Para ajustar isso, seleciono os dois ícones e vou posicionar aqui na direita, dessa forma. Posso até diminuir esse ícone para ficar dessa forma. Pronto, já corrigiu esse problema. Depois de fazer isso, abaixo desse nome segurança, vamos colocar uma base, utilizando a ferramenta de retângulo. Então vamos vir aqui, vamos clicar e arrastar. Dessa forma. Ele vai vir com aquele roxo, mas vamos estruturar aqui para que ele se torne o laranja. Isso, exatamente dessa forma. Depois de fazer isso, eu vou arrastar um pouquinho para a direita esse ícone. Deixa eu só selecionar ele novamente. Isso. Painel de propriedades. Você vai vir aqui e vai arredondar os cantos, para ficar com a estrutura bem de leve dessa forma. Depois de fazer isso, você percebe que essa base aqui está sobre o nosso ícone 3D. Para ter uma interação interessante, vamos colocar essa frase junto com o tema, que seria esse central aqui, na parte de baixo do ícone. Então, vamos vir aqui, vamos selecionar antes de fazer o grupo, porque depois eu vou fazer o grupo para vocês entenderem, tá bom? Então, pode deixar bagunçado por enquanto dessa forma. Essa forma aqui está no ícone 3D, eu vou retirar e vou posicionar abaixo. Pronto, temos aqui a nossa interação com relação ao texto e ao elemento 3D. Depois de fazer isso, eu vou duplicar essa frase na parte superior, vou diminuir e aqui você coloca uma frase que tem relação com o conteúdo, seria uma informação extra. Então vamos colocar aqui. Vamos supor que é uma plataforma, né? Então vamos colocar aqui, ó, uma plataforma segura, vamos colocar aqui completa, esperando por você e uma equipe especializada em te atender. Vou colocar aqui, ó, todos os dias. Pronto. Poderia colocar uma frase aqui de exemplo. Isso aqui é só uma estrutura em que você pode colocar o seu projeto como informação. Mas no caso aqui, se for horário de atendimento, alguma coisa assim, você tem um espaço dedicado para estar adicionando aqui. Depois de a gente concluir essas informações aqui, vamos já estruturar o que é o tema, o que é frase. Como esse daqui é o primeiro bloco de informação, então eu vou colocar como tema. Ó, tudo selecionado. Se eu selecionei segurando o Shift, Ctrl G para fazer o grupo e coloco o nome aqui tema. Vou colocar na parte superior acima dessa frase e essa frase, claro que eu vou colocar o nome frase. Deixa eu só renomear aqui, ó, para ficar bem organizado. Pronto. Ícone tema frase. Depois de fazer isso, pessoal, vamos estruturar no modo geral aqui as nossas demais informações para entrar em contato. Depois de fazer isso, vamos vir aqui no nosso background e vamos pegar uma frase dessa daqui emprestado. Pressionei Ctrl J com essa imagem aqui e abaixo vamos adicionar as nossas informações. Claro, informações essas que podem ser personalizadas por você. Vou colocar apenas exemplos. Então vou colocar aqui um número de telefone fictício. E aqui, selecionando-se as duas opções, que poderia ser o DDD, vem aqui no caractere e onde tem a opção de, no caso aqui colocar na parte superior, né, subscrito ou superescrito, provavelmente deve ser superescrito, ele vai ter essa característica na parte superior do mesmo ícone. Claro que esse efeito não vai fazer com que ele seja um objeto ou uma camada não editável. Você pode vir aqui, você pode digitar o que você quiser e precisar. Vou deixar mais ou menos assim. Aqui, na opção de bibliotecas, eu tenho também ícones. Vou pegar esse ícone do WhatsApp aqui e vou arrastar. Isso aqui facilita bastante. Então posso vir aqui,
Se eu só converter em objeto inteligente para ele não perder a qualidade, caso eu precise desse ícone um pouco menor agora, mas depois eu posso aumentar. Então converte em objeto inteligente, que é muito importante. Vou posicionar esse número de telefone aqui e vou certificar que ele está alinhado com as demais informações. Ctrl T, vou diminuir e vou verificar essa fonte aqui, ó. Isso, posso deixar mais chamativa dessa forma e posso aumentar. Depois de fazer isso, vamos trocar a cor desse WhatsApp. Você vem aqui, seleciona a camada do WhatsApp, clica com o botão direito, vem na opções de mesclagem, vai abrir um outro painel que é o estilo de camada e na opção de sobreposição de cor você seleciona e marca a opção de cor branca. Ou se você quiser, você pode optar por deixar laranja. Depois de fazer isso, antes de fazer o grupo do WhatsApp, duplica esse número do WhatsApp aqui, vem onde está em bold e você pode colocar, deixa eu ver aqui, ó, Medium. E aqui você coloca o site. Claro que vai ser tudo em minúsculo. E eu vou tirar esse super escrito, que ele veio marcado. Pronto. Depois de fazer isso daqui, pessoal, eu venho aqui em caractere, vou centralizar e no espaçamento entre as letras eu vou aumentar. Pronto. E para a gente utilizar aqui uma característica de repetição, como nós fizemos aqui, ó, com essa base, eu posso usar essa mesma base no site. Duplico, vou retirar do grupo, vou voltar e vou colocar na parte superior aqui no site e vou pegar e posicionar aqui. Shift pressionado para fazer isso daqui, tá bom? Pronto. Deixar mais ou menos assim. Posso dar um zoom, diminuir um pouquinho mais e achatar dos lados. Isso. Depois eu venho, seleciono os dois e vou vir na opção aqui que eu tenho um plugin também para alinhar. Então vem aqui, ó, faz esse mesmo alinhamento. Isso. Exatamente dessa forma aqui. Ficou bem interessante a nossa estrutura de informação, né? E aqui abaixo tem também um espaço dedicado para você adicionar outras informações caso você necessite. Então pensei nisso também para vocês. Adicionei um espaço de colocar frase e aqui abaixo umas outras informações caso você precise. Vamos agora estruturar a nossa organização, né? Vem aqui, seleciono o WhatsApp, coloco WhatsApp e aqui eu coloco site. Esses dois grupos vão se tornar subgrupos porque eu vou criar novamente um grupo com o nome info, que é informações. E dentro desse info vai ter essas duas opções aqui na parte de baixo, o WhatsApp e o site. Aqui eu vou estruturar no centro, isso, exatamente dessa forma. E agora vamos se atentar à nossa finalização do nosso projeto. Faltou adicionar o nosso ícone 3D adicional e uma base na parte superior para que ele se torne um destaque. Para fazer isso, vamos novamente onde tem a camada do ícone. Vamos lá na nossa biblioteca, ícones 3D e vou pegar esse ícone aqui. Ele é gigante, ele veio com uma qualidade interessante aqui, ó, para a gente estar trabalhando com vários tipos de formatos. Então, ó, ele veio com uma resolução muito boa. Vou confirmar, Ctrl 0 e vou posicionar esse ícone aqui. Vou deixar ele mais ou menos assim. Isso, dessa forma. E no caso, eu vou precisar provavelmente de um espaço a mais na parte superior. Então, para isso não meio que atrapalhar, eu venho aqui, seleciono a elipse, Shift e vou selecionando aqui, ó. No caso agora vai ser com Ctrl, tá bom? Selecionei esses dois aqui, ó, com Shift, porque eu utilizei diretamente na camada. Aqui, na camada não, na estrutura principal da tela de pintura do Photoshop. Para selecionar mais de um ícone aqui na direita, vou pressionar o Ctrl. Então venho aqui, onde tem tema, frase, informação, Ctrl T, mas necessariamente não precisaria, era só você vir com a seta e ajustar, mas aqui eu tenho a liberdade de fazer isso. Está posicionando mais abaixo. Isso, mais ou menos assim. E eu tenho a minha estrutura principal um pouquinho mais abaixo, faz com que eu tenha
um espaço a mais para estar adicionando aqui no nosso projeto, na parte superior, né? Onde tem essa elipse, você vai duplicar e vai fazer isso aqui. E vai esticar com Shift, para que esse ícone se destaque. Breno, eu não gostaria desse ícone aqui. Eu poderia colocar a logo do cliente ou a minha própria logo? Com certeza. Essa é uma ótima ideia em que você também pode estar estruturando. Deixa eu vir aqui, ó, no tema e na frase e vou colocar um pouquinho na parte de baixo. Isso, exatamente dessa forma. Deixa eu só vir aqui no WhatsApp, que é info, WhatsApp, e vou vir aqui e vou jogar um pouquinho para o lado e o site um pouquinho para o lado também. Isso, exatamente dessa forma. Nesse caso aqui, pessoal, a estrutura é essa. Se você quiser, você pode estar se adequando aqui para estar abordando outro tipo de assunto. Se você tiver outras redes sociais, você pode colocar nessa parte superior na direita ou alguma frase de destaque. Assim você pode estar tendo uma liberdade a mais depois de assistir essa aula aqui para estar modificando o seu projeto. Bom, depois de finalizar, tem algumas etapas que você pode estar utilizando dentro do Photoshop para estar otimizando a sua edição. Vamos supor que principal para estar adicionando aqui, como edição depois, seria o texto. Então, aqui onde está o tema, eu posso colocar uma cor específica. Posso colocar laranja. E aqui nessa frase, eu posso colocar violeta. E aqui, quando você tiver várias outras camadas, você vai perceber que você precisa editar como principal o tema e a frase. Então essa aqui é uma das formas que você pode estar otimizando o seu trabalho para depois estar fazendo essa edição, caso você tenha um projeto que tenha várias camadas. E para você estar exportando esse projeto como imagem, vem aqui no menu Arquivo, vem na opção de exportar, exportar como, e vai abrir um outro painel com que você vai estar tendo a liberdade de estar exportando esse projeto como PNG, JPG ou GIF. Eu recomendo aqui que você utilize o PNG, que tem uma estrutura e uma saída com uma qualidade excelente para estar postando nas redes sociais. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Depois vem aqui, ó, clica em exportar, porque minha tela é pequena, ó. Então vai estar ali, ó, exportar. O meu eu vou fechar, tá bom? Então, o nosso projeto de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode estar se inscrevendo. Eu acabei esquecendo até de estar avisando a vocês no começo do vídeo, tá bom? Então se inscreve aí, vale muito a pena. Você vai estar participando das aulas aqui do canal. E se você não deixou um like ainda, vai abaixo do vídeo. Com um segundo você me ajuda muito com o seu like. Se cada um desse vídeo desse um like abaixo, nós teríamos muito mais alcance para que as outras pessoas que precisam desse conhecimento de forma gratuita teriam. E a única coisa que eu te peço é você deixar um like aqui abaixo do vídeo. Então eu te vejo na nossa próxima aula. Valeu e fui!